dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei em que momento você vai ver esse vídeo, mas eu sei que ele vai chegar em momento oportuno. Tá bom? Vamos ao vídeo? Eu quero falar hoje sobre o livro de João, no capítulo 3. E o versículo 16 e 17, que diz o seguinte: Porque Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Este é o julgamento. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas e não a luz, porque as suas obras eram más. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, temendo que as suas obras sejam manifestas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, para que se veja claramente que suas obras são realizadas por intermédio de Deus. Até aqui. E depois nós vamos para João capítulo 12 e o versículo 47. Diz o seguinte: Se alguém ouve as minhas palavras e não lhes obedece, eu não o julgo, pois não vim para julgar o mundo, mas para salvá-lo. 48. Há um juiz para quem me rejeita e não aceita minhas palavras. A própria palavra que proferi o condenará no último dia. Pois não falei de mim mesmo, mas o Pai que me enviou me ordenou o que dizer e o que falar. Eu quero ser precisa, eu quero ser rápida e direta com esses versículos que nós acabamos de ler aqui no livro de João, tá? Primeiro, eu quero dizer para você sobre o evangelho ser muito simples, né? Simples, muito simples. A Bíblia está dizendo aqui para nós, eu não vou me estender, mas a Bíblia está dizendo que Jesus não veio condenar. João disse sobre Jesus, ele disse que Jesus veio para que todo que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Isso nos mostra que existe uma vida eterna e que Jesus veio para nos dar essa vida, para esclarecer a nossa mente, para que nós entendêssemos que precisamos ser salvos em Cristo Jesus. Segundo, Jesus não veio para condenar o mundo. Se Jesus tivesse vindo para condenar, ele não teria dado meios para que o homem se achegasse a Deus. Ele não teria deixado tantas coisas escritas para que o homem se volte para Deus e que olhe para ele. Que não olhe para as catástrofes, para as maldades, porque o mundo jaz no maligno. O mundo faz o que o maligno quer, e para que nós nos voltássemos para ele. E hoje é muita gente julgando todo mundo, e todo mundo julgando muita gente. É um pastor que julga o outro, é o outro irmão que julga o outro. É as portas das igrejas se fechando porque as pessoas cresceram tanto que não cabem dentro das igrejas, mas a Bíblia não manda nós olharmos para isso, ela manda que nós olhemos para a simplicidade do evangelho. Se você frequenta a igreja, uma igreja que prega um evangelho simples, sem falar que as pessoas vão levitar, sem falar que as pessoas vão voar, sem falar que está aparecendo dente de ouro, sem falar essas coisas tão supérfluas que não vai nos levar a nada, permaneça nessa igreja. Se você ainda não aceitou Jesus e que você quer realmente ter um encontro com Cristo e ser simples no evangelho, você precisa de uma igreja que prega o evangelho que hoje é chamado de raiz, que não deveria ser assim, deveria ser o evangelho puro e simples. Que não faz um show de entretenimento para você ficar na igreja, que não faz coisas para te
pegar e te segurar emocionalmente, mas que te manda ler a Bíblia, te manda raciocinar, que fala para você que a Bíblia é simples porque foi Jesus que nos deu. Se você quer realmente servir ao Senhor, se você aceitou Jesus, ou se você está procurando razão para servi-lo, Ele está aqui dizendo na própria palavra dele, no capítulo 17, diz assim: pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que esse fosse salvo por meio dele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado. É simples. É crer no Senhor Jesus. É crer naquele que o enviou. Aceitar o sacrifício dele. E servi-lo. Seguir a Jesus. Abandonando paradigmas. Abandonando sofismas. Coisas que parecem, mas não são. Abandonando o desejo de ser grande a qualquer custo e a qualquer preço, abandonando a vontade de ser maior que o outro, sendo que a Bíblia é sobre nós todos, é uns edificando os outros, porque somos parte um dos outros. É abandonar essa coisa de, mas acontece que o irmão tal e o irmão tal, não, meu amor, nós somos um só corpo, precisamos sim estar interligados e precisamos entender que o evangelho é sobre nós, não é sobre mim, não é sobre você, é sobre nós todos. Quando não conseguimos entender isso, quando não conseguimos diferenciar o corpo de Cristo, estamos perdidos. Eu vim conversar com você hoje, para que se você estiver perdido, se ache. Se ache, porque a única pessoa que poderia chegar na terra e condenar todo mundo, porque fez tudo certo, porque não pecou, é Jesus. É só Ele. Foi Ele que não pecou. Foi Ele que não agiu com soberba. Foi Ele que deixou o trono. Ele é dono do trono. Ele é o Deus poderoso e soberano. Nessa terra somos iguais. Jesus, Ele veio. E daí ele disse isso para você que eu li. E aí ele diz: quem pratica o mal odeia a luz. Então não se preocupa. As pessoas que estão praticando o mal, elas vão odiar Jesus e elas vão te odiar por conseguinte. Porque você está próximo da luz e você tem a luz em você. Somos luzes. Sal e luz é o que diz a palavra de Deus. E eu quero me ater única e exclusivamente à palavra de Deus. Porque hoje tem livro para explicar tudo. Hoje tem livro para tudo. Hoje tem pregação para tudo. Todas as pessoas se tornaram um mega master blaster em explicações. Mas eu quero me ater no puro e simples evangelho que diz aqui que Jesus veio para que você e eu fôssemos salvos. Pegue essa palavra, grude nessa palavra, pratique a verdade, saia das trevas, pare de mentir, pare de enganar, pare de querer ser o que você não é, seja simples como Jesus era simples. Por isso odiaram Jesus. Quem sou eu? Quem é você? Que quer ser bajulado, gosta de bajulação. Jesus disse: não, eu não vim condenar ninguém, eu vim para salvar. Ele está aqui agora, hoje, através desse vídeo que você vai ver. Ele está dizendo: eu estou aqui, eu sou a luz do mundo, eu quero você comigo. Esquece as pessoas, porque as pessoas também erram. As pessoas também erram. E a única coisa que ele quer é que você entenda que ele veio para te salvar.
Você não tem desculpa, sai desse marasmo. Eu disse no outro vídeo que não tem como se esconder. Não tem como se esconder. Gente, lá no capítulo 12, no versículo 47, Jesus continuou falando. Jesus continuou falando, porque no 42, muitos líderes dos judeus, que era a religião da época, em que eles não podiam crer em Jesus, porque eles diziam que Jesus era mentiroso, que Jesus não era o filho de Deus, que Jesus era até que ele era um bom, uma pessoa que tinha uma eloquência, uma pessoa que falava e tal, mas que ele não era filho de Deus. E aí, alguns acreditavam nele, mas aí o que eles faziam? Eles escondiam. Eles se escondiam por causa dos fariseus. Eles não confessavam a sua fé. Eles tinham medo de ser expulso da sinagoga. Então, eles queriam continuar acreditando em Cristo, mas eles não queriam sair da sinagoga. Eles queriam ter as duas coisas e não dá. Não dá. Ou você serve a Deus ou você serve a Satanás. Não tem um meio termo. Você precisa mostrar a sua fé. Agora que você entendeu que Jesus veio para te salvar, agora que você recebeu Jesus, você precisa mostrar isso nas suas atitudes, na tua fala, no teu dia a dia. Você precisa mudar de atitude, mudar de fala, mudar o teu dia a dia, mudar no teu trabalho, mudar com as pessoas. E aí, lá no 44, Jesus disse, ele disse dessa vez, ali no capítulo 3, João estava falando sobre Jesus, e Jesus aqui disse o seguinte, então Jesus disse em alta voz, quem crê em mim, não crê apenas em mim, mas naquele que me enviou. Quem me vê, vê aquele que me enviou. Eu vim ao mundo como luz, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. É só isso. Você só precisa entender que você, quando crê em Jesus, você sai das trevas para a luz. E aí ele continuou, se alguém ouve as minhas palavras e não lhe obedece, eu não o julgo. Ele poderia ter dito exatamente aqui nesse momento, ele poderia já ter falado um monte de coisa, e entre elas poderia ter dito, quem não me obedece, quem não ouve as minhas palavras, já vou julgar agora, já vou lançar no inferno. Ele não fez isso. Ele disse, pois não vim para julgar o mundo, mas para salvá-lo. Há um juiz para quem me rejeita e não aceita as minhas palavras. A própria palavra que proferi o condenará no último dia. Jesus estava dizendo, a Bíblia, a palavra que eu sou a palavra, eu sou o verbo, a palavra que eu proferi, o verbo, a palavra que eu disse que tem que crer, que eu disse para você crer, que eu disse para você ficar comigo, caminhar comigo, se afastar das trevas, o tempo todo de ensinamento que Jesus deu. Jesus estava dizendo, a própria palavra que eu proferi, ela que vai condená-lo, não sou eu. Pois não falei por mim mesmo, mas o Pai que me enviou me ordenou o que dizer e o que falar. Sei que o seu mandamento é vida eterna. Portanto, o que eu digo é exatamente o que o Pai me mandou dizer. Então, meus amados, nessa tarde, nesse dia, nessa manhã, não sei em que momento você vai ver esse vídeo, eu quero te dizer que Jesus não quer te condenar, ele não veio para te condenar, ele não veio para condenar ninguém. Saia do looping infinito de procurar um pregador que fale alguma coisa que te agrade. Saia desse looping infinito que não tem fim. Vá para a palavra de Deus, é a única que pode responder os seus anseios, seus medos, tudo. É aqui que você vai achar resposta. É aqui que você vai achar resposta para tudo que você tem, para tudo que você sente, para ansiedade, depressão, medo. É na palavra de Deus.
Comece aceitando Jesus, comece aceitando o sacrifício de Jesus, comece se voltando para Ele, comece tirando de você o desejo absurdo de que você precisa ser melhor do que o irmão, que na igreja tal, porque na igreja tal e na igreja tal, e você foi lá e lá você foi tratado diferente, e lá na outra igreja não era assim, porque você sabe mais, porque você tem mais coisas, porque você isso, você aquilo. Para. Você só precisa entender que a palavra de Deus não é sobre um indivíduo, ela é sobre nós diante de Jesus. E Jesus veio para fazer isso. Ele veio para nos unir com Deus através do sangue dele, do sacrifício que ele fez na cruz do Calvário. Eu te convido a conhecer mais a palavra de Deus. Se você quiser falar comigo, eu estou disponível. Meu nome é Marinês, eu sou presbítera da Comunidade Evangélica Cairós. Vem falar comigo, eu quero falar com você. Que Deus abençoe sua vida grande e abundantemente. Que você entenda que a simplicidade do Evangelho, a simplicidade de entender que só Jesus Cristo pode nos salvar, é isso que vai nos levar mais próximos do Senhor. Amém? Deus abençoe sua vida. Até o próximo vídeo. Curte, comenta, ativa o sininho, compartilha o canal. Deus abençoe você. Até o próximo vídeo.